Eu sei que você sente raiva, só que essa raiva ela é combustível para você crescer e não para você ser um idiota. A prosperidade, ela é controlada pela sabedoria que a pessoa carrega, mas depois que é plantado, ninguém segura. Eu tô numa jornada para ficar rico e dissequei cada segundo desse podcast e compactei só as lições importantes nesse vídeo. Então, se assim como eu você quer viver isso, pega papel, caneta, assista até o final e depois coloca tudo em prática. Hábitos de rico e hábitos de pobre. Aí você pensa assim, vai falar mal dos pobres. Não, a gente sabe que a gente veio disso. E eu não sei você, mas sempre um ciclo ele pode mudar a sua vida. Por exemplo, um dia é o suficiente para a pessoa ser transformada. Um mês, uma semana, um semestre, um ano, uma década. Agora, o que é de fato mudar de vida? Para mudar de vida, eu preciso de ter hábitos. O que é que uma pessoa tem que é um hábito, mas é negativo, só que ela odeia e não dá conta de sair? Que são os seus vícios. Todo cérebro precisa de vício. Só que o vício ele tem que ser temporário e tem que produzir frutos positivos para essa pessoa. Imagina você, por exemplo, viciar na academia e ficar 4 horas por dia ali, no seu tempo útil. Vai fazer muita diferença no começo, tá? Mas não adianta ficar ali para sempre, porque se você muda a sua alimentação, a alimentação já garante 65% do resultado de ter um corpo muito bonito. Não é o exercício, é a comida. E aí você começa a olhar para os hábitos, você fala o seguinte, peraí, por que eu tô com esse resultado? Esse resultado que eu estou é fruto dos hábitos que eu sustento. O que nós temos que fazer então com os hábitos? Nós precisamos instalar novos hábitos, configurar novos hábitos. E como é que é esse circuito do hábito? Todo hábito que você tem um hábito. Isso tem a ver com as pessoas que estão em volta, seu habitat natural, com as ações que você repete todos os dias. Se você não sair da inércia, você todos os dias vai acordar e vai ter um problema quando acordar. Quando você acordar vai acontecer algo. Você vai olhar e vai falar, é mais um dia. E aí tem uma definição mental. Hoje é mais um dia ou é o dia? É um dia ou é o dia 1? Se você tiver uma mentalidade de fato que vai vencer na vida, esse dia é o dia 1. Um dia eu vou fazer 1 milhão. Não. O dia 1 de fazer 1 milhão é hoje. E aí quando você tem essa mentalidade, você precisa construir. Ou comprar, ou construir, ou conquistar. O quê? Hábitos. Por exemplo, vários dos brasileiros não gostam de leitura. Por que não gostam de leitura? Porque não está no nosso habitat. A gente não é um povo que gosta de ler e muito menos de escrever, muito menos de interpretar. A gente é um povo que acredita em tudo que ouve. A gente é um povo que confia só no que o religioso fala sobre a Bíblia. A gente não quer ler, a gente não quer fazer nada em relação à leitura. Qual que é o problema? Você já é doutrinado desde pequeno a não gostar de leitura. Eu descobri uma forma de você mudar essa questão da leitura. Se você se pagar a cada livro que você tiver lido, você vai ter uma recompensa. Tem que ser exclusiva. Recompensa exclusiva. Marcelo, sua vida deve ser ruim demais. Quanto mais eu tenho sabedoria, melhor fica a minha vida. Quanto mais eu sei quem eu sou, quem é Deus, há tanto de coisa que eu não preciso, melhor fica a minha vida. Terrível coisa é uma vida que tenha privação e nível de ignorância alto. Mas se você tem benefício com isso e você tem crescido, sua vida só melhora. Então vamos para os hábitos. Se a leitura não é uma coisa comum na sua cabeça, dá para conquistar com recompensa. Dá para construir com um grupo. Se você é uma pessoa que precisa falar, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa que precisa conquistar alguma coisa na sua profissão, você vai ter que estudar. E o fato de você não estudar, você vai ter malefícios com isso. Então você vai ter que estudar na marra. Ou você estuda na marra, ou você estuda pela recompensa. Eu acho tão ruim ter o Google, porque acabou tirando minha vantagem em relação aos outros. Agora, quando chegou o ChatGPT, eu fiquei sem graça. Porque todo ignorante parece que tem tudo nas mãos agora. Você está discutindo aqui, ele já vira, liga o microfone, fala com o ChatGPT. E aí eu falo, poxa, mano, que vontade de parar de estudar. Só que a verdade é o seguinte, quanto mais eu estudo, você pode até ter um ChatGPT, mas você não tem as experiências que eu carrego. E aí que está o grande detalhe. Eu comecei a olhar e falei, cara, como que o ignorante fica tão potente com o celular na mão? Só que ele fica sem experiência, ele fica sem conquista, ele fica sem história. Ou seja, ele não tem a riqueza. Ele é só um ignorante com o celular na mão. Um rico não é quem tem dinheiro, é quem tem história, quem tem experiência, quem passou por desafios. E uma das coisas mais difíceis que eu conheço é trocar o hábito. E aí eu sugiro que você que está assistindo isso aqui hoje, se você quer trocar um hábito, por exemplo, você bebe cerveja e bebe pinga, você é contra os vícios das pessoas? Não, sou contra você não se enxergar e não entender que dá para você sair disso. Se você entender que dá para sair, bingo. Você imagina, vício em televisão, vício em refrigerante, vício em pornografia, vício em açúcar, vício em Netflix, vício em celular, vício em notícia, vício em ouvir tudo que os outros têm para falar ao seu respeito, vício em pedir autorização para os outros. Você entende que se você for uma pessoa questão de vício, não sobra nem um minuto para você prosperar? Está ocupado o cérebro. A taxa de ocupação, de atenção do seu cérebro é um absurdo. Por quê? Porque esse tempo, se você gastou ele inteiro,
vício com fofoca. Você imagina vício na procrastinação. Quem não sabe, a procrastinação é um vício. Se você tem vícios com essas questões, você está perdido, porque todo o seu tempo está ali. E aí alguém fala, pois é, por que o meu resultado é desse jeito? Por que eu continuo pobre? Por que eu continuo ganhando esse mesmo dinheiro? Por que eu continuo isso? Isso é simples. Você continua nisso, simplesmente porque você está viciado nisso. Você vai dar atenção para a prosperidade. Por que atenção para a prosperidade? Porque se você der atenção para a prosperidade, vai ser seu vício esse ano. Esse ano, um grande vício vai ser estudar isso. Uma forma de ser sábio, próspero e rico. Aí você dá essa atenção. Deu atenção, o que vai acontecer? Vai vir aqueles vícios antigos bater na porta. Dá só 10 minutos aí para nós fofocar? Vai dar não. Me dá 15 minutos aí só pra gente ver pornografia? Vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para ficar parado sem fazer nada? Aí você fala, não, cara, eu vou dedicar esse ano inteiro. E aí a sugestão, 53 dias. Se em 53 dias você der toda a sua atenção naquilo que você quer fazer, você vai dedicar e não vai ter mais esse salário que você tem aí. Você não vai ter esses níveis de problema. Vai, Marcelo, vai acabar meus problemas? Não, nós vamos criar novos problemas, é diferente. Isso é bom. Nós vamos criar níveis novos de problema. Mas eu vou dar atenção para aquilo que vai me fazer governar, não aquilo que me mantém como escravo. Porque todo vício infinito te torna escravo. Uma forma poderosa de mudar de vida é treinar a vida que você quer. Por que você vai treinar a vida que você deseja? Porque tudo é treinado. Aprendeu a andar com 1000 quedas até completar 2 anos. Falou milhões de palavras erradas até falar de forma certa. E às vezes até hoje está falando errado. Você aprendeu a ler, também foi treinando. Você aprendeu a falar, foi treinando. Você aprendeu a correr, foi treinando. Você aprendeu a fazer tudo que você faz, foi treinando. E por que você parou de treinar? Por que nos treinos de hábitos você parou? Por que a sua vida parece uma vida de zumbi? Por que você continua empenhado em não prosperar? Parece que você está criando uma resistência. Você pega um caderno e uma folha e solta, o caderno chega no chão primeiro, né? A folha, ela tem mais resistência. Mas se você colocar a folha em cima do caderno e soltar os dois, a folha vai no vácuo, cai junto. E é interessante demais, todo o hábito ele anda em duplas, em trios, em quartetos, não anda sozinho. O que significa isso? Significa que seus hábitos têm que andar de parceria um com o outro. E como que eu vou fazer isso, Marcelo? Eu tenho que ter consciência, e essa consciência ela tem que fazer o seguinte: para onde que eu estou indo? Esse lugar que eu estou indo, eu preciso fazer algo. Preciso fazer a lista de hábitos para ir para lá. Vocês querem ser ricos? Os que querem, escreve assim na internet: eu sou PMF. O que é PMF? Eu sou o primeiro milionário da minha família. Você é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: descubra os hábitos que os ricos têm. Só que você pensa o seguinte: não, eu vou ter esse hábito quando eu chegar lá. Não vai chegar. Os hábitos estão intimamente ligados ao resultado. Eu quero ter um resultado e eu preciso de ter o hábito. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se você for um fazedor e tiver hábito de fazer, você não vai ter o hábito do procrastinador. Então, um duela com o outro. O rico, ele faz. Eu que já fui pobre, eu posso falar por mim, tá? O rico faz e o pobre procrastina. O que faz a pessoa procrastinar? Sempre uma desculpa que ela arruma. Eu achei que, não queria te incomodar. Eu não sei o quê. Faltou dinheiro. Sempre deixa para depois. Mas dá um método então que todo rico que você conhece faz. Ele faz, corrige, depois adapta. O rico, ele tem autorresponsabilidade. Quando eu falo rico, nós não estamos disputando quem não tem dinheiro na conta e quem tem, não. Vocês têm clareza, né? Eu estou falando a mentalidade. Eu não estou falando saldo bancário. Porque tem gente que tem dinheiro e é pobre. E tem gente que está zerado agora, mas é rico. Está passando um problema só. Então a mentalidade de um rico é de autorresponsabilidade. Ele assume e faz. E a mentalidade improdutiva? Terceiriza e culpa os outros e sempre dá uma desculpa. Alguém vai ter que fazer alguma coisa, menos ele. O que acontece? Essa é a mentalidade derrotada, sempre culpando os outros. Qual que é a mentalidade? Nós vamos entrar aqui agora para uma guerra de mentalidade. Da mentalidade que dá resultado e da mentalidade que toma resultado. Toda resposta que você quiser na vida tem que ter uma mentalidade. Quem não aguenta mais ganhar o tanto que aguenta. Aí você fala, eu não aguento mais. Então instala uns hábitos aí que você vai parar de ganhar só isso. Olha que interessante, hábito de rico. O rico, ele tem uma vida longa estudando. Vive lendo, vive assistindo podcast. Ele tem um Kindle para ficar lendo o livro onde ele estiver de forma digital. Ele tem uma vida longa estudando. Quem tem uma mentalidade pobre vive dando atenção suprema para o entretenimento. Vive assistindo reels, vive pirado no TikTok, vive na televisão, vive em reality show. É pão e circo o dia inteiro.
é novela. Aí você fala, não, veja Netflix, que é a novela paga, a outra pelo menos era de graça. Vai pro número 2, que tem a mentalidade rica, ele é fazedor, é multiplicador, é empreendedor, é vendedor, é tudo descendo bambu na dor. Vence a dor, se supera a dor, apto de riqueza. Olha esse aqui fica adiando a dor, procrastinador. Tem 2 tipos de procrastinação: a procrastinação que é física, e ela é química, e tem a mental. A fisiológica, olha o tanto que isso é assustador. Não bebeu água, fica bebendo refrigerante, comendo açúcar, não dorme, não faz nada que tem que fazer, seu corpo fica procrastinador quimicamente falando. Então tem que dormir. Terceiro, rico faz diariamente o que o improdutivo faz ocasionalmente. Então é o seguinte, número 3, investir. O que o rico faz? Ele está sempre investindo, ou em alguém, ou num lugar, ou numa terra, ou num banco, ou em alguma coisa, mesmo que seja pouco, tá? A mesma coisa na mentalidade de pobreza ou de improdutividade é o quê? Poupar. Engraçado, quando você investe, você pode receber 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, talvez 100 vezes mais, né? Igual diz na Bíblia. Na poupança, alguém te paga 0,4. O Estado te influencia a ser poupador, para você sempre depender e ele usar esse dinheiro. Sabe o que é o problema? É que quando você é uma pessoa que é poupadora, você perde a sua ousadia. Você precisa ser investidor. Você imagina, se o seu perfil desde pequeno é de poupar, você é uma pessoa que não vai multiplicar. Assume a responsabilidade. A quarta coisa, assume a responsabilidade e corre risco. Esse é um negócio que rico faz. O pobre, mentalmente falando, sempre está culpando os outros. O rico, em quinto lugar, sabe que dinheiro é potencializador de caráter. Já viu a expressão, as pessoas falando assim: o fulano foi só ganhar dinheiro que mostrou quem ele é. Já viu? Isso é mentira. A pessoa sempre foi daquele jeito. É porque você não via. Agora ela dá conta de pegar o dinheiro dela e mostrar quem ela é. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro potencializa o que você é. Antes ninguém via, agora tem 10 mil pessoas vendo, só isso. E aí aumenta aquela coisa terrível que você tinha dentro de você. Quem tem essa mentalidade miserável fala mal de dinheiro. Número 6, pensamento de segundo nível. A racionalização é a análise contextual. Tira o sentimento da análise, é uma visão holística, olha por cima. O rico, ele está o tempo inteiro assim: por que essa pessoa está fazendo isso? Olha aqui, o pobre fica com pensamento de primeiro nível, medíocre, instantâneo, instinto animal, sentimento de inveja, injustiça, vê o negócio, não faz pergunta, não presta atenção no negócio e já emite juízo. Essa é uma mentalidade. A pessoa vê uma pessoa que tem mentalidade de rico, já vê o cara na Ferrari e fala: é bandido. O que é isso? É a mentalidade instintiva de uma pessoa. O rico, se o cara é bandido ou não, ele faz pergunta: será que esse cara fez? Será que esse carro vale quanto? Que livro que ele leu? Quantas pessoas trabalham com essa pessoa? Que modelo de negócio? Será que se eu comprar uma Ferrari dessa eu mudo de vida? O que esse cara fez para chegar lá que eu ainda não fiz? Quando uma pessoa sabe fazer pergunta, que é da mentalidade de riqueza, ela pouco importa com o que ela acha. Ela quer descobrir o que move aquilo. 7. Cria a própria sorte. Método, fazer e não depender do clima ou do acaso. Aí de lá, mentalidade de loteria, de sorte e de azar todo dia. A mentalidade tem que ser de método e não de sorte. Em 8º lugar, nunca para de aprender e se coloca em lugares de aprendizado. É humilde. Apesar de você não concordar que um rico é humilde, o verdadeiro rico, ele é humilde. Ele está sempre em posições de aprendizado. E do lado de lá, síndrome do que? Isso aí eu já sei, isso é orgulho, isso é luciferano. Não faz sentido. Porque se você está aqui, você está mostrando que você tem mentalidade de riqueza. Você parou na internet com esse turbilhão de coisa inútil que tem aí, esse tanto de dança de babuíno que tem nesse TikTok, esse tanto de rios de gente fazendo loucura, e você conseguiu parar agora e sintonizar o nível do aprendizado. Você é humilde, cara. Você está querendo aprender. Isso é absurdamente positivo. 9, soluciona. Ele busca ser herói da própria vida. Aqui, ele reclama. Por quê? É vitimista. Te dá uma aula sobre vitimista e vítima. Vítima é quando acontece um acidente comigo. Vitimista é quando eu nunca saio do acidente. Por exemplo, você estava lá com o seu carro. E aí o que acontece? Se você é vítima de um acidente, você não pode fazer nada a não ser sair disso. Agora, se você virou vitimista, significa que aqui aconteceu um acidente, o acidente durou 1 segundo. Pá! Do segundo para frente, o acidente acabou. Só deixa eu te contar um negócio que você não sabe. Tô aqui dirigindo, ó. Aí o carro bate. Pá! Quanto tempo que dura o acidente? 1 milésimo de segundo, chefe. Se o carro bateu em você, pá!
já acabou o acidente. Não concordo. Aquele momento que você desce, aquilo ali pra frente, o acidente acabou. Aquilo ali já acabou. Só que aí aquele é o período seu de vitimização. Ai meu Deus, o que aconteceu? Cara, lembra que ser vítima é inevitável. É só achar uma pessoa azarada pelo caminho. Mas alongar mais do que 1 segundo o acidente torna você automaticamente vitimista. 10. Faz gestão do tempo. Tem agenda. Esse aí é o rico. Aí o outro tá sempre sem tempo e atrasado e ao mesmo tempo disponível, e ele chama esse complexo mental de correria. Você tá onde? Eu tô na correria, nunca deu pra ir aí, não vai dar pra ir, tô na correria. Você sabe que todo mundo fala pra mim assim, você tá na correria, né? Eu faço questão de desapontar. Não tô não. É porque eu priorizo a minha agenda, eu não tô afim de fazer isso mesmo. E aí, você tá na correria? Não, eu tô fazendo aquilo que eu determinei que eu ia fazer mesmo. A prosperidade, ela é controlada pela sabedoria que a pessoa carrega. Mas depois que é plantado, ninguém segura.